Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Oftalmo. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para que você possa cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. O tema de hoje foi escolhido por vocês e é como acompanhar os casos mais graves de glaucoma. No último evento que eu fiz foi o Glaucoma em Foco. 2 pessoas nesse evento me pediram para falar um pouco melhor sobre como que a gente faz, o que muda na nossa rotina de acompanhamento quando a gente está diante de um caso mais complexo e de maior gravidade. Quando você fala em um caso grave de glaucoma, a primeira coisa que vem na minha cabeça é diferenciar o que é uma emergência e o que é um caso que é grave, mas que é um glaucoma crônico. E a abordagem vai ser diferente, mas eu vejo muita gente confundindo e tratando como emergência casos que, na verdade, são crônicos. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor disso. Quando a gente fala em emergência, a gente está pensando naquele paciente que tem um aumento agudo da pio. Então, a gente está pensando num glaucoma agudo, às vezes num glaucoma neovascular, num glaucoma uveítico. São casos que são urgentes e que os pacientes têm aumentos súbitos da pressão ocular. Esses casos, eles sempre são sintomáticos. O paciente sempre vai ter sintomas e também sinais na biomicroscopia de aumento agudo da pressão. Que sinais são esses? Dor ocular, baixa de visão, olho vermelho, edema microcístico de córnea. Então, se você está diante de um paciente que a pressão está 40, mas ele não tem dor, a visão está normal, ele não tem edema de córnea, isso não é uma emergência. Esse paciente não ficou hoje com a pressão de 40, esse paciente está com essa pressão de 40 há meses, talvez anos até. É claro que a gente quer tratar rápido, mas tratamento de emergência, de você dar Diamox na hora, de você correr manitol na veia, isso só faz sentido para um paciente que tem um quadro agudo. Não faz sentido você ficar correndo manitol num paciente que tem um quadro crônico. Por quê? Esse paciente que está há meses com pressão de 40, ele não tem sintoma nenhum. Você vê, se desespera, quer fazer um manitol. Aí você corre o manitol, espera um tempinho, mede de novo, aí beleza, baixou, a pressão tá 20. Cara, vai passar 1 hora, a pressão vai estar 40 de novo. Então, todo aquele trabalho foi só para deixar sua consciência limpa de mandar o paciente para casa. Mas, na verdade, esse tratamento desses quadros que não tem sintoma, que não tem sinal de aumento agudo da pressão, é claro que a gente vai entrar com tudo de tratamento clínico, mas é um tratamento que é principalmente domiciliar, tá? E aí a gente vai ver esse paciente logo depois para avaliar uma conduta cirúrgica. Mas é diferente do paciente que chega tendo uma crise de glaucoma agudo e que aí sim ele vai ter edema de córnea, vai ter dor e aí sim você vai fazer um tratamento na hora como uma emergência. Nesses casos que são emergências, a gente não tem muito tempo de ficar fazendo o exame. Muitas vezes a gente não tem nem transparência de meios suficiente para ficar fazendo o exame desse paciente. E muitas vezes a gente já vai partir direto para uma conduta sem fazer toda aquela lógica de raciocínio de glaucoma, que é o que eu chamo do método Glaucoma Smart. Eu ensino para vocês que tem que seguir a sequência direitinho de passo a passo de diagnóstico para você chegar num tratamento correto. Nesse paciente que é uma emergência, você não vai ficar procurando saber alvo terapêutico, prognóstico, você vai tratar rápido. Depois que esse paciente já estiver minimamente controlado, aí sim você vai investigar melhor esse caso para você ver estágio de doença, definir o que vai ser o tratamento contínuo. Então, toda aquela lógica bonitinha de a gente criar uma linha do tempo do paciente, ela funciona para os quadros crônicos. Nessas emergências, a gente não tem muito tempo de pensar.
É claro que se você está num cenário, vamos supor que você está numa clínica que tem todos os exames, o paciente tem plano de saúde, é só ele ir na sala do lado que ele vai fazer um OCT, que ele vai fazer um campo visual. Beleza, faça. Quanto mais documentação a gente tiver, melhor. Mas se você está num cenário de que esse paciente vai em outra clínica fazer o exame, se você está num cenário SUS, se você está num cenário de que o paciente está morrendo de dor, você não vai ficar esperando um exame para definir a sua conduta. Trata rápido as emergências. Depois que aquele fogo estiver apagado, você vai e bota a casa em ordem. Agora, nos pacientes crônicos, a gente precisa ter essa preocupação de ter esses casos documentados, principalmente se você vai levar esse paciente para uma conduta cirúrgica. E quando a gente fala de glaucomas graves, muitas vezes essa conduta vai ser cirúrgica. Então, se esse quadro é mais crônico, documente bem para justificar a sua conduta. Tá? Então, primeira coisa, é grave? Beleza, mas é grave uma emergência ou é um caso grave de difícil controle, mas que é crônico? Isso vai fazer total diferença. Então, depois que a gente já fez essa primeira divisão, eu vou focar daqui para frente um pouco mais nos casos mais crônicos. Nos casos mais graves de glaucoma, o maior desafio do tratamento é a gente definir se esse paciente está estável ou se esse paciente está progredindo e ele vai para uma conduta cirúrgica. Em geral, casos de glaucomas avançados e de difícil controle são cirúrgicos, mas não é proibido a gente tentar manter esse paciente estável, pelo menos por um tempo, com o tratamento clínico. E muitas vezes a gente consegue adiar por anos até uma intervenção cirúrgica arriscada nesses pacientes, fazendo um bom tratamento clínico e um controle rigoroso de exame. Agora, esse controle de exame ele é muito desafiador, porque o OCT não ajuda muito nesses casos avançados. Geralmente o OCT vem no FLOR e ele não traz mais muita informação para a gente. A retinografia acaba também não trazendo muita informação. Se já é uma escavação subtotal, você vai detectar progressão aonde nessa retinografia? Acaba que nesses casos avançados, a gente guia muito o tratamento pelo campo visual. O campo visual é com certeza o mais importante de todos. Não que você deva abrir mão dos outros exames, mas em casos de glaucoma avançado e grave, o campo visual é o que vai trazer mais informação para a gente guiar essa terapêutica. E a gente guia muito também em termos de pressão intraocular, porque para esses casos graves, a gente sempre vai querer alvos de pressão muito rigorosos, pressões às vezes abaixo de 10 ou naquela faixa de 10 a 12, é o que a gente geralmente vai colocar como alvo terapêutico para esses casos mais complexos. O campo visual, ele é o exame mais importante, tanto que nesses casos eu costumo fazer os dois campos visuais, o 24/2 tradicional e o 10/2 também. Então, eu acabo repetindo com menos frequência o OCT e com mais frequência o campo visual. Nesses casos mais graves que eu estou pensando se eu opero, se eu não opero, eu costumo fazer campo visual de 3 em 3 meses, sendo que numa repetição eu faço 24/2, na outra eu faço 10/2. Então, de 3 em 3 meses o paciente tem campo visual. O OCT, o meu padrão é fazer de 6 em 6 meses. Nesse caso, como a informação que ele me traz é pouca, eu acabo optando por repetir uma vez por ano para não pegar muita flutuação também nesse exame. Então, eu prefiro dar preferência para repetir mais vezes o campo visual e menos vezes o OCT nesses casos de glaucomas mais graves e muito avançados. O campo visual, ele vai acabar dando mais informação para a gente definir uma conduta. E como que a gente vai avaliar esse campo visual? Porque quando você tem um campo visual com poucas alterações, é relativamente fácil a gente ficar de olho e detectar quando piora alguma coisa. Agora, quando você já tem aquele campo visual todo preto, tubular, furinho de alfinete, quando progredir já era, né? Nem tanto, a gente consegue detectar alguns sinais mais leves de progressão, fazendo uma análise bem detalhada ali, decibel por decibel, naquele campo visual. E aí o que a gente vai buscar
aprofundamento do defeito. Então, esses pacientes normalmente eles já têm perda em todos os pontos, mas aí você vai acompanhando e vê que um determinado pontinho ali do campo, em que ele nos exames anteriores ele via 18, 20 decibéis. Vamos supor que é um ponto central esse, o normal seria 33 decibéis, chutando, tá? Porque varia dependendo de qual ponto a gente está falando. Mas vamos supor que a gente está falando de um ponto central, que o normal seria o paciente ver 33 decibéis. Ele já tinha uma perda, ele já via ali na faixa de 18, 20. Aí, num exame que você faz veio 10, opa, ele viu menos que nos exames anteriores. Vamos procurar confirmar isso. Vamos ver como é que está esse ponto, a região dele lá no campo 10.2. Se a visão é muito tubular, o 10.2 ele é crucial para a gente ter o detalhamento daquela região. Tem paciente que às vezes vem com campo tubular no 10.2, é realmente um furo de alfinete o campo visual desse paciente. Então, a gente tem que analisar pontinho por pontinho e ver quantos decibéis tem e quantos decibéis tinha nos anteriores, tá? Então, é uma análise bem rigorosa de campo visual que a gente precisa fazer nesses casos. Em termos de pressão intraocular, eu faço a medida no máximo a cada 3 meses para verificar se está dentro desse alvo. Mas se você ainda está numa fase que está em ajuste, você ainda não está muito certo de que aquele paciente está estável, você pode ver de mês em mês até, às vezes de 2 em 2 semanas, enquanto a gente ainda está fazendo os ajustes necessários no tratamento. Então, se você está numa fase de mudança e de colocar esse paciente no alvo, você vai ter que ver com muita frequência. Não tem problema ver todo mês esse paciente. Quando você já viu que as medidas estão ficando ali no alvo e aquele caso está controlado e você quer afastar um pouco mais, no máximo a cada 3 meses. Então, para esses casos mais graves, pio e campo visual eu faço de 3 em 3 meses para esses pacientes e se tiver suspeita de piora, pode fazer com um intervalo mais curto do que isso, até que não tem problema para você definir melhor e o mais rápido possível a conduta. E sempre que você tiver um caso desses grave assim, mesmo que você não vá indicar uma cirurgia, porque às vezes esse paciente ainda tem boa resposta com o colírio e aí você não quer correr o risco de passar por um procedimento cirúrgico num quadro grave. Então, se você ainda vai levar no tratamento clínico, mesmo assim, já vai orientando esse paciente que em algum momento ele vai precisar passar por uma cirurgia. Então, aquele paciente que já tem o diagnóstico da doença já em estágio avançado, aquele paciente que já chega para você com campo tubular, por mais que você consiga um bom tratamento clínico, aquele controle não vai durar para a vida toda do paciente. Então, todo paciente que chega para você com campo tubular ou que já está em terapia máxima de colírio, já vai orientando que mesmo que não seja agora, em algum momento esse paciente vai precisar operar, porque aí o paciente já vai tendo todo um preparo psicológico para isso, para quando chegar a hora da conduta cirúrgica, quando você vê progressão, quando aquela pressão estiver fora do alvo, para você não pegar esse paciente de surpresa com uma indicação cirúrgica e ele achando que, não, estava tudo bem com o colírio, então já vai preparando. Então, sempre que eu tenho um paciente que é um glaucoma avançado ou que tem uma forma de glaucoma de mais difícil controle, por exemplo, um glaucoma uveítico, um glaucoma traumático, por mais que eu vá inicialmente tentar o tratamento clínico, eu sempre já oriento que mesmo que ele não precise operar agora, em algum momento da vida, esse dia da cirurgia vai chegar, porque aí o paciente já está se preparando para aquele momento. Se você quiser aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos sobre o glaucoma e aprender melhor como lidar com esses casos de glaucoma avançado, você tem a opção de se inscrever para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. O link para você se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E na semana que vem eu trago mais um conteúdo para te ajudar a manter os seus pacientes com glaucoma bem controlados e atualizar e aprimorar os seus conhecimentos. Então, até semana que vem.